Todos acharam? Amém. Amém. Atos 12. Capítulo 12, versículo 1. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, igreja? Amém, Jesus. Hoje, domingo, culto da família, né, irmãos? Glória a Deus. Amém. É um dia qual todos que apresentamos a Deus, as nossas famílias, né? Amém. Porque realmente Deus vem abençoar todas as nossas famílias. Amém. Verdade. Por aquele mesmo tempo, o Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos Aspos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim, e disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira, a segunda e a quarta da guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E indo então, percorrendo uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Amém? Amém. Palavra do Senhor, de nós, vamos sentar, fica à vontade, em nome do Senhor. Vejamos bem, queridos, os discípulos amados de Jesus, Aleluia, glória. quando andava com o mestre, né, irmãos, vejamos bem, realmente viviam uma vida, né, irmãos, não vou dizer regalada, mas sim, uma vida acomodada, uma vida até realmente, até mesmo para eles, irmãos, eram como novidades, porque eles não sabiam na igreja, não conheciam realmente o que era conhecer o reino de Deus. Mas Jesus Cristo, irmão, veio à terra, que nós todos conhecemos, irmãos, para alguém aprender dele. Glória a Deus. E os discípulos, irmãos, foram convocados, amados, todos realmente, a igreja, eram devotados ao mestre, porque acompanhavam, ouviam as maravilhas, participavam de todas aquelas, não é mesmo, novidades. Eles realmente eram todos realmente felizes, até mesmo igreja, é mesmo de uma forma totalmente igreja, maravilhadas, porque o mestre fazia grandes proezas, grandes milagres, mas nós não sabíamos, amados, que esses discípulos não sabiam, irmãos, vejamos bem, depois que Cristo teve a sua missão aos céus, eles teriam que realmente continuar a igreja, a jornada, né? Agora dependia de cada um deles, irmão, fazer aquilo que o mestre havia ordenado. Mas, amados, nós vejamos bem, igreja, que os discípulos começaram a trabalhar conformidade com o que o mestre havia ordenado.
Mas nós sabemos, irmãos, que no mundo, realmente, igreja, eles não imaginavam que ia encontrar tantas dificuldades. As dificuldades, primeiro, irmãos, seriam os sumos sacerdotes. Segundo, seriam os escribas, os fariseus, os saduceus, os zelotes e tantas outras igrejas seitas. Mas eles não sabiam, irmãos, vejamos bem, que a morte de algum deles era preciosa à vista do Senhor. E nós sabemos, irmãos, vejamos bem, que o Evangelho, da forma que estava realmente, já realmente afranjando a igreja, toda aquela cidade, ou até mesmo nos círculos vizinhas cidades, irmãos, mas eles não imaginavam, irmãos, que a perseguição seria tão cruel, seriam tão realmente amadas, vejam, amargas. Mas é assim mesmo, igreja, o Evangelho é assim. O próprio Jesus não deixou ninguém enganado. No mundo, olha, vocês vão, mas não ter aflição. Vocês vão, mas não vão varrer para casa, pelas cidades, vocês vão pelos valados, vão pelas montanhas, vocês vão para lugares realmente carentes, que são necessitados. Vejamos bem, querido, então nós vemos aqui que realmente a inveja também, irmãos, realmente, a inveja havia cometido muitos corações daquelas igrejas que queriam ser alguma coisa. E hoje não é diferente, né, irmãos? Hoje também não é diferente. O Evangelho é falado, é pregado, anunciado, mas tem muitos irmãos que criticam. Naquele tempo não era diferente, irmão. Por isso, igreja, ninguém taca pedra numa árvore que não tem fruto. E eles tinham fruto, irmãos, porque aprenderam do mestre. Eles realmente eram homens, realmente, igreja duros, realmente, até mesmo nos trabalhos, isto é, as profissões que eles haviam, igreja, realmente, vividos e trabalhavam. Mas, amados, mas eram homens, igreja, realmente, que não recuavam, porque o que estava dentro dele era algo muito maior, igreja, do que as perseguições. Era o Espírito Santo, igreja, que realmente o ajudava, os realmente confortava, e realmente a igreja os ajudava. Amado, então nós vemos, igreja, que Tiago, irmão, filho de Zebedeu, aqui se encontra a igreja de uma forma muito precária. Herodes, igreja, vejamos bem, realmente a igreja Herodes, assim, segundo os conselhos da igreja dos sumos sacerdotes, segundo os conselhos da igreja dos escribas, alguns deles dos fariseus, realmente invejosos, igreja, porque eles faziam sinais, faziam maravilhas com as mãos e com a palavra. Vejamos bem, igreja, Herodes foi coagido, igreja, realmente a trancafiá-los. Vejamos bem, as dificuldades, irmão, começaram a surgir, começaram a aparecer. Irmão, não é assim. Irmão, há muitos pensam que o Evangelho é só bênção. Pensam que o Evangelho, irmão, é só realmente Coca-Cola, sofá, televisão. Irmão, eles só pensam, irmãos, vejamos bem, que é só dinheiro no bolso, fartura no lar. Irmão, mas Jesus Cristo não deixou ninguém enganado, né, igreja? Aleluia. Não deixou ninguém enganado. Paulo, na igreja, ele sabia sofrer, padecer na igreja. De tudo ele estava, a igreja, talvez até tribulado, angustiado, mas não desanimado. Perseguido, diz a palavra, mas não desamparado, igreja. Não desamparado. Perplexo, diz a palavra, mas não desanimado. Irmão, por que, igreja? Porque ele tinha uma incumbência a ser realizada. Ele não somente ele, como os demais tinham, igreja. Então nós vemos que foram presos. Amados, vejamos bem, diz que preciosa, diz que a morte do seu santo, olha bem, então a Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 1, diz que para Deus, igreja, para Deus, até a morte de alguns, igreja, até a morte de alguns é preciosa. Vejamos bem, Estevão foi uma pessoa, igreja, que realmente padeceu, passou por este momento, por esta realmente realidade. Então nós vemos, irmão, que Tiago, igreja, vejamos bem, filho de Zebedeu, irmão de João, da igreja, o amado de Jesus. Esse foi o primeiro mártir de igreja, realmente depois de Estevão. Amados, poderia agora a igreja, o Pedro, que estava também preso realmente com ele, poderia dizer assim: meu pai, meu Deus, eu não imaginava que seria assim. A igreja, eu não pensava que fosse assim, mesmo tão cruel, assim, que seja mesmo conosco, até mesmo aqui com nossos, né, os nossos
patrícios, com nossos familiares, com aqueles igrejas que realmente estão na dependência da hierarquia. Não pensava que fosse assim. Mas, irmão, nós observamos, igreja, que Pedro, como Tiago e os demais igrejas, estavam sob a proteção divina, igreja. Amados, por isso que nós temos um anjo que ministra ao nosso favor, porque vamos herdar a salvação. O Salmo 91 diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, em nome de Jesus Cristo, nós nunca seremos atingidos, igreja. Amados, vejamos bem que Pedro foi trancafiado, Tiago já foi, irmão, realmente decapitado. Agora poderia, irmãos, vejamos bem, aqueles que estavam do lado de fora, a igreja, poderiam abandonar a igreja. O evangelho é a ordem que a eles foram determinadas, poderiam abandonar na igreja. Mas o que faz renuar a igreja? O homem de Deus, quando ele tem o Espírito Santo na sua vida, igreja, nada faz renuar a igreja, porque ele conhece a ordem que é para avançar, é para prosseguir, igreja, é para continuar. Irmãos, aquele que para a igreja, a enxurrada leva. Aquele que para a igreja, vê os outros derruba. Aquele que para a igreja, enferruja. E a fé, a igreja, não pode ser parada. A fé, ela tem que ser, igreja, movimentada. A fé tem que ser, igreja, cultivada. A fé tem que ser, alimentada. E alimentada pela palavra de Deus, na igreja. Pela palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz: a tua palavra escondi no meu coração, escondi para não pecar contra ti. Amado, o homem de Deus, igreja, quando está preso, ele está preso, igreja, na carne, mas não está preso no espírito, né, igreja? Porque a boca dele está solta, né, igreja? Ele pode prender o homem, igreja, mas não prende a palavra. Ele não prende o Espírito, igreja. Não prende, igreja. O homem de Deus, igreja, quando tem o Espírito Santo na sua vida, ele não é, igreja, totalmente atribulado. Não é atribulado, igreja, porque ele sabe em quem ele confia. Ele sabe em quem ele realmente, igreja, realmente confiou. Ele sabe realmente que aquele que prometeu não desampara. Porque a palavra de Deus diz: que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Palavra essa que encoraja, irmão, qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus, igreja. Aonde plantar plano Deus pé, eu dou por bênção. A igreja, a palavra de Deus é essa: onde você plantar o seu pé, eu te dou por bênção. Lá você não está só, porque eu estou com você. Amados, porque Deus cuida daquele que é seu. Então nós temos, igreja, Pedro também era um homem de Deus, preso, verdade. Olha bem, irmãos, que com toda a segurança, 4 quartéis de soldados, ainda 2 ainda do seu lado, igreja, correntado, um na mão do outro, como foi o apóstolo Paulo. Irmão, mas vejamos bem, Pedro estava dormindo, né, igreja? Pedro estava dormindo, porque Pedro era cheio do Espírito Santo. Olha bem, igreja, que até Pedro, igreja, quando eles colocavam as camilhas, meu bem, nas calçadas, a sombra de Pedro os curava, igreja, aleluia. Olha, igreja, que virtude que estava na vida daquele homem de Deus. Assim também a igreja, aquele que busca Deus. Eis que eu vos dou poder para pegar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada lhe causará dano algum. Irmão, isso é para aqueles que têm fé, igreja. É aqueles que acreditam na promessa, acreditam na palavra. É aqueles realmente que não recuam, é aquele que avança. Irmão, nós não somos leigos, igreja, quanto realmente aquele que Jesus deixou determinado. Olha, vejamos bem: quando vos perseguirem e injuriarem, disser todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai, porque é grande o teu galardão do céu. Irmão, o nosso galardão não está lá, igreja. Não somente para mim, para você, para a igreja, mas para todos quanto amarem a vida de Jesus Cristo, né? Para todos, irmão. Então nós vemos, querido Pedro, dormindo, irmão. Aí diz a palavra de Deus que ele estava dormindo. Irmão, ele estava tranquilo, sossegado, né, igreja? Porque ele sabia que Jesus era com eles. Era com eles. Tanto que era com eles, igreja, que nós vemos pela palavra: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Sim, neto, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, todas as coisas que eu te amo. A
apacenta as minhas ovelhas. Pedro, quando tu te converter, convida teus irmãos. Amado, vejamos bem, querido, assim é o homem de Deus, igreja. Quando ele estava lá no Monte Carmelo, igreja, com 450 profetas de Baal, ele estava tranquilo, igreja, acomodado na sombra da igreja, e deixava ali os profetas de Baal, se retalhavam da igreja, realmente chamava seu Baal, e nada sucedia. Irmãos, porque o homem de Deus é assim, igreja. Ele sabe que Deus não desampara. Ele sabe que Ele é o nosso. Ele sabe que eu e você sabe que Ele é o nosso pastor. E nada de nos fazer falta, igreja. Ele sabe, igreja, que o choro meu, o seu, pode durar uma noite, mas a alegria vai vir no amanhecer. Ele sabe, igreja, que sem Ele ninguém pode fazer nada. Nada. Outra coisa, igreja, não foi nós que escolheu Ele, foi Ele que escolheu nós, igreja. E nós somos a sua igreja. Graças a Deus. E nós, Ele tem compromisso com a sua igreja. Ele tem compromisso. Por isso, amado igreja, nós temos o Pedro. É por isso que a Bíblia diz que nós temos um anjo. Esse anjo existe, igreja, ele está aqui. Igreja, essas cadeiras não estão vazias. Eles estão aqui assistindo conosco. Glória a Deus. Igreja, porque, igreja, esse anjo, igreja, realmente necessitava de Pedro. Necessitava dos demais aí que estavam vivos. Necessitava de você. Ele necessita de você. Ele necessita dela, de mim. Ele necessita da criança. Ele necessita de todo mundo, igreja. Ele necessita, igreja. Para isso Ele não nos deixou nós órfãos. Não deixou ninguém órfão, igreja. Ele foi, mas enviou o Espírito Santo, igreja, para nos confortar, consolar e nos encorajar, igreja, para prosseguir. Amado, é dessa forma, igreja. Pedro também era especial, irmãos. Como a igreja de Cristo é especial aqui na terra, irmão. Nós somos a luz, igreja, aqui na terra. Nós somos o sal, igreja. Por isso, igreja, quem tem a luz, igreja, não deve ficar nas trevas. Quem tem o sal, igreja, não deve ser colocado na prateleira, mas tem que ser colocado no alimento, ou tem que ser colocado na palavra, igreja. Porque a palavra sai da minha boca e da nossa boca, temperada com sal, para que dê graça para aqueles que a ouvem. Por isso, amada igreja, Pedro tinha todas essas qualidades, como Tiago também tinha, igreja. Mais preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Salmo 116, versículo 15. Então realmente houve necessidade de alguém morrer, igreja. Como foi Caifás que falou, é necessário que o homem morra, que não pereça toda a nação. Ele falava de Cristo, sem saber, ele profetizava, igreja, a respeito de Cristo. Aquele que conheceu o pecado, mas nunca fez pecado por nós, igreja, para que nele pudéssemos ser a justiça perante Deus. Por isso, amado, nós vemos que o anjo, igreja, precisava de Pedro. O anjo precisa da igreja. O anjo precisa da igreja. Joel, nós vemos, igreja, tocai a bocina em Sião e perturbe-se todos os moradores da terra. Perturbe, igreja, mas que tem, igreja, que tem, irmão, muitos já têm a sua bocina, a sua corneta. Muitos têm, igreja, realmente, elas com adquirido do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas guardou a igreja, guardou, está enferrujada, não sai som, igreja. Não sai mais nada, porque, igreja, o conformismo acometeu, deixou ele todo tranquilo, todo realmente já satisfeito, igreja, com a sua carne. Por isso, irmãos, quantas cornetas estão guardadas realmente está no baú da igreja, mostrando às vezes para muitos da igreja. Eu no passado eu fui, no passado eu era, no passado. Deus é do presente, igreja. Deus é do presente, Deus é do futuro. O passado já passou, igreja. Hoje Cristo encontra com aqueles que fazem, não é com aqueles que falam, porque papagaio fala também, igreja, e não faz. Isso eu já falei sempre do povo, muitas vezes, igreja. Por isso, amado, nós vemos aqui, quando Deus tem compromisso com o homem, pode ser lançado na cova do leão, mas o leão vai jejuar. Pode ser lançado na fornalha de fogo ardente, mas o fogo vai ficar sem alimentar. Não vai ter churrasco, igreja, porque fogo não queima espírito,
Leão não come espíritos, igreja. Vejamos bem, amado. Então nós vemos, igreja, que muitas igrejas às vezes ficaram só com realmente, igreja, somente com o sermão. Só com o sermão do Espírito, já muitos não tem mais nada, igreja. A carne prevaleceu. Porque, igreja, o Espírito sempre opôs para ele realmente não permanecer na carne. O Espírito Santo sempre se esforçou para ele não viver na carne, mas a carne o dominou. É por isso que às vezes, igreja, as cornetas realmente de muitos já são enferrujadas. Isso eu falava num culto fora, igreja. Eu falava num culto fora, irmão. Na pregação eu falei isso aí, irmão. Porque eu sou pessoa, igreja, de almas. Eu sou pastor de almas, igreja. Eu não sou pastor de falar. Eu vou e faço. Igreja, por isso, irmão, está faltando Pedro, igreja. Está faltando o apóstolo Pedro nas ruas. Está faltando, igreja, muitos discípulos na rua, irmão. Estão tudo dentro de 4 parênteses. Por isso, amado, houve a perseguição. Quando Jesus presenciou que todos estavam dentro de 4 paredes e não saíam, igreja, ele permitiu a morte de Estevão. Igreja, ele permitiu a morte de Estevão para que o povo se espalhasse. E assim, amados, eu não sei o que vai suceder, mas é necessário Deus fazer alguma coisa. Todos estão acomodados. Todos estão realmente pagados, satisfeitos com o que tem recebido e ganhado. Irmão, mas o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Por isso, amado, que você e eu nós temos. Para quem será e para quem está sendo preparado? O próprio Jesus Cristo disse para aquele homem louco: esta noite submeti a tua alma, o que você tem lá embaixo, preparado para quem será? Você é rico para com você, mas para comigo você é pobre. Isso, igreja, nós vemos aqui Pedro. O anjo foi e soltou 16 homens guardando Pedro. Irmãos, aí está o mistério de Deus. Na vida de uma mulher de Deus, de um homem de Deus. Aí está o mistério de Deus. Deus não desampara aqueles que lhe são queridos. Deus não deixa ele a mercê, não deixa ele a deriva, igreja, nas suas dificuldades só. Entrega teu caminho ao Senhor, entregamos o nosso caminho ao Senhor, vamos confiar nele, porque tudo ele por nós fará, igreja. Tudo, porque ele próprio Cristo disse aos seus discípulos: aqueles que pedem, recebem, aqueles que buscam, encontram, aquele bate, eu abro. Amados, então essa promessa é para quem crê em Jesus Cristo, é para quem tem Jesus Cristo, igreja. Então nós vemos, amados, Pedro não estava vendo uma visão, era realmente um anjo. Era um anjo. Como nós já vimos, eu e ela já vimos 5 vezes. Igreja, 5 vezes ou 6. Igreja, não como asas, não. Nós vimos ele como uma pessoa. Como uma pessoa. E eu fui uma testemunha 2 vezes. O primeiro eu fiquei sondando lá debaixo do tapume, eu fiquei dentro do tapume escondido, ele subiu na rua lá em cima, lá no meio da rua ele subiu. No meio da rua ele subiu. Outro em casa, embaixo, eu estava em casa, ele chegou de manhã cedo pedindo café, ele pediu meio cedinho. Eu disse: pois não, vem cá, senta aqui comigo. Ele sentou com nós ali fora, veio um copo de leite, deu uma ração de pão para ele com manteiga. Ele comeu, agradeceu e saiu. Mas eu já tinha desconfiado dele. Ele saiu assim, saiu. Quando ele saiu, ele virou lá e correu. Eu corri, quando eu olhei na boca dele, Deus apareceu. Irmão, igreja, isso é para homens que têm compromisso com Deus. O outro, igreja, lá na cidade de Votuporanga, eu estava lá e meu neto, o Daniel, eu estava até numa pracinha, lá tinha um jardim, os bancos lindos, né? Eu estava lá e chegou um rapaz normal, calçadinho, tinha ali no pé, e disse assim: o senhor tem 10 reais para me emprestar, para me comprar um remédio para minha filha? Aí eu manjei bem, olhei bem dele assim, e disse: mas para a filha mesmo? Sim, é para minha filha. Eu falei: tudo bem. Mas fiquei assim meio duro, você: mas eu conheço o senhor, né? Você me conhece? Eu
estava em Votuporanga e eu morava onde? Na Vila Cristo, naquele tempo. Irmão, olha, onde eu morava lá embaixo, lá para baixo do Bradesco, para baixo do Bradesco. O senhor já morou lá na Vila Cristo, né? Eu disse, sim, morei. O senhor não conhecia lá a mercearia do Cláudio? Sim, conhecia, claro, lógico, havia um amigão, inclusive é meu amigo de hoje. Então, eu conheço o senhor de lá. Eu disse, meu pai, eu vi outra coisa, eu moro na mesma rua do senhor, tá? Na mesma rua do senhor, eu moro lá, na mesma rua. O senhor não mora na rua Avelino Brudinho em 2029? Eu falei, sim, é na mesma. Então, eu moro lá na beira da cerca. Na mesma rua, lá na presidência, tinha cerca, lá no fundão, né? Sim. Eu falei, não é por isso não, jovem, tá? Eu falei, então dei ré para você, porque eu sempre, nunca liguei, sabe? Nunca liguei dinheiro. Então dei ré para você, é para comprar dinheiro da sua filha, né? É, minha filha. Aí, tirando essa na rua Pernambuco, ele foi, eu fiquei olhando, mas já tinha desconfiado dele que ele não era, né? Eu estava em Votuporanga, meu amigo, eu não estava aqui. Glória a Deus. A 500 quilômetros daqui. Irmão, e eu nunca vi aquele rapaz nem morto, nem vivo. Irmão, Deus lindo. e ele falou tudo direitinho de onde eu era, porque eu fui do Chave. Irmão, o que vocês acham? O que vocês acham? Irmão, aí está, meu amor. Por isso, queridos, aquele anjo é o mesmo anjo que nos ajuda. É o mesmo anjo que nos protege. É o mesmo anjo. Por que, igreja? Porque Aleluia. os que têm compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. Glória a Deus. Deus, pode ficar tranquilo. Deus não desampara aqueles que são dele. Por isso, Glória a Deus. 16 homens não adiantou para segurar um homem. Igreja, não adiantou. Igreja, saíram pela porta da frente, normalmente. Mas quando chegou na rua, ele viu que não era um ser qualquer. Ele era o anjo de Deus. Por isso, amados, sejamos firmes, Glória a Deus. constantes, abundantes. Aleluia. Todos, irmãos, todos que são firmes, que não negaram o nome de Cristo, não abandonaram a promessa, a palavra, todos, igreja, receberão dele virtude, Glória a Deus. receberão dele graça, receberão dele, igreja, o convite. Está bom, servo, bom, fiel. No pouco você foste fiel, mas no muito te colocarei. Entra no pouso do meu Senhor. Grande Deus. Por isso, bem-aventurado, irmãos. E santos, os que tiverem parte na primeira ressurreição. Porque estes serão sacerdotes de Deus e reinarão com Cristo os perdoados. Glória a Deus. Por isso, Deus que nos abençoe. Glória a Deus. Que o Espírito Santo fale mais profundamente, irmão, em nossos corações e no coração de todos também, irmão, que estão nos ouvindo em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.